O discurso de palanque é uma arte, né? E tem pouca gente no Brasil que pode ser chamado de tribuno, de grande orador, pode ser qualificado como tal, pouca gente. Para você falar de improviso, encadear as palavras todas com um público que ele vai determinando os rumos conforme a reação do público, você segue numa direção ou segue em outra, você muda a cadência, o tom das palavras, não tem script o discurso de palanque, e você tem que improvisar com um brilho. Uma pessoa como o Moraes, que é um orador medíocre, um sujeito que fala português muito mal, escreve muito mal, ele deve pedir a alguém que conheça bem a língua e que tenha alguma intimidade com essa espécie de discurso, deve pedir a esse alguém aí que redija um texto qualquer. Ele vai e fala de improviso. Esse tipo de discurso garantiria a reprovação dele, um 0 com louvor, em qualquer prova oral, num concurso de ingresso da magistratura. E ele é ministro do Supremo. Se houvesse prova oral de português no Enem, ele corria o sério risco de reprovação. Agora, se ele fosse candidato, ele não conseguiria se eleger, fosse qual fosse o cargo disputado. Ele não sabe falar. Então ele diz coisas assim, as ideias vão surgindo, e você viu que de repente ele tem um surto. E aí ele diz assim, então, aquela pessoa, né, fala, ele interpreta alguém. Para você interpretar alguém enquanto você está discursando, você precisa ser o Marlon Brando. Ele não, de repente ele vira outro. Eu vou perder meu emprego porque vem gente de outro estado. São dados, vou passar alguns dados elementares para esse rapaz aí pouco informado. Se São Paulo separasse em concentrações aí, urbanas, fosse dividido em concentrações urbanas, segundo a origem de cada morador, você teria a colônia baiana forma uma cidade, só seria menor que Salvador. São Paulo tem mais de 1 milhão de baianos. E seria a segunda maior cidade de qualquer outro estado brasileiro, transportada para lá. A segunda maior do Piauí, depois da capital, Teresina, a segunda maior de Pernambuco, etc, etc. Todos foram assimilados por São Paulo, que é o grande mosaico brasileiro. É a prova de que o Brasil é uma nação, está aqui em São Paulo. Me incomoda, como dizem, os nordestinos fizeram isso, a tendência no Nordeste é tal, sim, mas os nordestinos de São Paulo, ou do estado de São Paulo, Brasil, o verdadeiro milagre nacional é a unidade brasileira, porque poderiam formar nações distintas. Ele não sabe disso. Ele não sabe que ele próprio veio de fora, a menos que ele seja indígena, de alguma tribo isolada do Amazonas. Ele fala como tal. O Moraes, ele não pode falar de improviso. E eu quero saber quem é que teve a ideia de convidá-lo. Eu já fui calouro de direito. Não existia aula magna. Se alguém fosse convidado para isso, era alguém que certamente seria uma sumidade em direito que vem realmente para ensinar. Ele vem para falar sobre questões políticas que poderiam ser desmoralizadas por algum aluno mais informado, pegasse uma edição do livro dele até 2020 e lesse. Precisamos controlar as redes sociais. Espera aí, o senhor na página tal disse o contrário. Pum. O que ele escreveu foi alguma coisa que veio da cabeça de um Moraes que não combina com este Moraes. Isso aí é alguma forma de esquizofrenia. Eu, como não sou especialista nisso, não sei, não poderia emitir nenhum diagnóstico. Agora, que é um caso clínico, porque a ordem que vem da cabeça não é a que sai da boca, não combina com a realidade e mostra apenas que no Brasil
no Brasil existe uma ditadura do judiciário liderada por alguém que não consegue se fazer entender numa reunião com estudantes de direito, calouros. Aí, isso sim, mostra qual é o problema brasileiro. Não é nada, nenhum dos que ele mencionou. O problema brasileiro é a ditadura do Supremo, que ele lidera.